densidade. A densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo, e é dada pela expressão D igual a M sobre V. Densidade é igual a massa divididos por volume. A densidade, a unidade de medida de densidade é gramas por litro, ou gramas por ml, ou gramas por centímetros cúbicos, né? São várias unidades de medida que podem ser utilizadas na densidade. Primeiro exercício. 5 litros de uma solução tem massa de 20 gramas. A densidade dessa solução é de quanto? Então, densidade é igual a massa sobre volume. Nós sabemos que a massa é de 20 gramas e o volume é de 5 gramas. Então, vai dar uma densidade igual a 4 gramas por litro. Vamos passar para a concentração em quantidade de matéria. Essa é uma das mais cobradas em vestibular, né? Então, a molaridade. Então, a concentração em quantidade de matéria é o quociente entre o número de mols de um soluto, que é dado por N, e o volume de uma solução em litros. Então, massa, molaridade é igual a número de mols do soluto dividido por volume. Então, a unidade de medida utilizada aqui vai ser mols por litro, e indica exatamente o número de mols de soluto em 1 litro de solução. Então, a gente tem que prestar bastante atenção sempre, que a gente sempre vai estar fazendo a molaridade, é sempre mols por litro, ou seja, sempre a quantidade, né, de soluto em 1 litro de solução. Essa concentração também é chamada de molaridade ou concentração molar, né? Então, mais utilizado, a gente chama sempre de molaridade. Vamos fazer uma atividade? Diz assim: em 3 litros de uma solução de hidróxido de sódio, existe dissolvido 12 mols desta base. A molaridade desta solução é de quanto? Então, o volume de 3 litros, o número de mols utilizado nessa solução foi de 12 mols, nós queremos descobrir a molaridade. Então, a molaridade é igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume. O número de mols do soluto é 12, o volume é 3. Então, vai me dar uma molaridade de 4 mols a cada litro. Então, 4 mols por litro. 2. A molaridade de uma solução aquosa contendo 36,5 gramas de ácido clorídrico dissolvido em água até completar 2 litros de solução é de quanto? Muito bem. Aqui nós temos um problema, porque nós temos a nossa quantidade de matéria em massa, né? E a nossa fórmula, a quantidade de matéria tem que vir em mol. Então, nós temos que transformar essa quantidade de matéria de massa para mol, né? Porque nós precisamos ali de o Nzinho, né? Que é a quantidade de matéria em mol. Nós temos ela em grama. E queremos saber a nossa molaridade. Então, vamos transformar essa massa em N, né? A gente pode fazer a seguinte regra, que N, então, vai ser igual a quantidade de massa, que seria aqui os 36,5 gramas, né? Dividido pela massa molar. A massa molar é o quanto vale em mol a nossa massa. Então, nós sabemos lá que é o ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico, ele tem 1 para hidrogênio e 35,5 para cloro. Então, soma os dois e vai me dar também, né, 36,5 também, tá? Então, eu teria aqui, então, 36,5. Então, divido um pelo outro, vai me dar, então, 1 mol. Então, quer dizer que em massa, né, eu tinha 36,5. Em mol, eu tenho 1 mol. Então, agora eu posso jogar na minha expressão, né, que é molaridade é igual a quantidade de matéria em mol dividido por volume. Agora, a gente já sabe a quantidade de matéria em mol, que é de 1, e o nosso volume é de 2. Então, nós temos uma concentração, né, uma molaridade, uma concentração em quantidade de matéria ou molaridade de 0,5 mols por litro. O último exercício diz assim: uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose, então ali é a fórmula gigantesca da sacarose, para adoçar seu cafezinho. O volume de cafezinho adoçado na xícara foi de 50 ml. A concentração molar da sacarose no cafezinho foi de quanto? Foi de
sacarose igual a 342 gramas por mol, ou seja, está dando para vocês, né, a concentração da sacarose, tá? Então vamos lá. Quais são os dados do exercício? Volume 50 ml, né? Então foi o volume de um cafezinho adoçado na xícara foi de 50 ml. Então já transporta para litros, né? 0,5 de litros. Nós temos aqui a massa dessa sacarose, que é de 34,2 gramas, e está querendo descobrir qual que é a molaridade, né? Então, temos novamente que transformar essa sacarose, essa massa da sacarose em N, né? Então, a gente sabe que a massa é de 34,2 e a gente sabe que a massa molar da sacarose, então, vai dar 342 gramas, né? Que é a massa molar. Então, lá, as massas molares de cada um foi somado, tudo deu 342. Dividindo, então, a massa em grama pela massa molar, vai me dar 0,1 mol. Então, eu tenho que meu N é de 0,1 mol. Então, eu teria 1,01 mol de sacarose, né? Transformando essa minha massa em grama para mol, deu 0,1 mol de sacarose. Então, agora eu posso jogar na minha fórmula, que vai ser molaridade igual a N dividido por volume, ou seja, 0,1 dividido pelo volume 0,5. Então, a minha molaridade é de 2 mols por litro.